Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi. E hoje conversamos com a professora Letícia Rosa Marques. A Letícia é licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal de Santa Maria. Ela tem mestrado e doutorado também em História pela PUC do Rio Grande do Sul. E ela desenvolveu parte da sua pesquisa de doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha, cuja tese investigou, dentre outras coisas, a mobilidade social do maestro sul-rio-grandense Joaquim José de Mendanha, um homem pardo que viveu no século XIX. Ela é professora do IFMT Campo Sorriso desde 2019 e hoje ela vai contar um pouco para a gente sobre como é fazer pesquisa em História. Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Seja bem-vinda, professora Letícia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, João. Obrigada, Jason. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje conversando um pouco com vocês. Prazer é nosso. Então conta pra gente, por favor, sobre a sua caminhada, como se tornou historiadora, como se interessou pela área. Então, eu sou natural de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar em Santa Maria, né? Quando eu entrei na universidade, eu sou formada em História, licenciatura plena e bacharelado pela UFSM. Eu sempre gostei muito da licenciatura, minha mãe é professora, né? Sou filha de professora, então sempre me interessei pela temática. Fiz a graduação, então, em Santa Maria, fiquei 5 anos lá, que foi o tempo do curso. E na sequência, no decorrer do curso, eu fui, enfim, me encantando cada vez mais e acabei seguindo carreira acadêmica. Fui para Porto Alegre, fiz o meu mestrado e o meu doutorado na PUC, do Rio Grande do Sul. No ano de 2017, defendi a tese. E depois fui aí seguir uma segunda etapa aí do meu sonho, que era atuar, né, ser docente na rede federal. Fui professora substituta no Instituto Federal Farroupilha no ano de 2017, de 2017 a início de 2019. E na sequência, quando o contrato já estava quase encerrando, assim, aos 47 do segundo tempo, eu fui aprovada, né? Teve concurso para o IFMT Campo Sorriso, e eu fui aprovada. E aí me mudei de mala e cuia, literalmente, né, para Mato Grosso. E aí já faz mais de 2 anos, né, que eu estou aqui no campus. Dentre todas as opções que você tinha para atuar como docente, você escolheu a área de História. Por que essa área de História? Então, Jason, é uma boa pergunta. Assim, eu sempre gostei muito de História, assim, desde a minha época de escola. Mas sabe que eu confesso que teve uma época do curso que eu quase pensei em desistir, assim. Eu sempre gostei muito de História do Rio Grande do Sul, então esse foi um dos pontos que me levou muito a fazer esse curso. Mas teve uma época, assim, que eu fiquei muito em dúvida, eu balancei, eu era muito nova, né? Então eu entrei no curso com aquela sede de mundo, aquela vontade de participar de 1000 projetos. E eu me encontrei na História, para te falar a verdade, quando eu comecei a participar de projetos de pesquisa. Bacana. E já emendando nessa questão da pesquisa, primeiro te parabenizar por ter escrito uma tese de doutorado de 250 páginas. A minha tese ela tem 100 páginas, contando todos, o PDF ele tem lá 100 páginas, mas são áreas diferentes. Mas enfim, por exemplo, na minha área, o que eu precisava para fazer pesquisa na minha área, em modelagem computacional? Eu precisava de acesso a artigos, e no Brasil, nas instituições públicas, onde você faz pesquisa, isso é bem atendido, pelo menos no meu caso, na maior parte dos momentos, eu conseguia acessar bem os artigos e precisava de um computador. Como que era no seu caso? Você precisava sentar numa biblioteca, procurar livros e fontes específicas, ir a campo, conversar com pessoas? Como que é fazer pesquisa em História? Então, João, fazer pesquisa em História depende muito do teu tema, né, de estudo, da área, né, dentro ali da história que tu escolheu, enfim, estudar, escolheu pesquisar.
a gente tem um universo de possibilidades, um universo de fontes que podem ser utilizadas, né? Eu, no meu doutorado, por exemplo, trabalhei com trajetórias e acabei trabalhando com um conjunto de documental bastante diverso, até para dar conta, enfim, dos meus objetivos. E aí entram, por exemplo, correspondências, né, cartas, diários, jornais, documentos eclesiásticos, né, registros de batismos, testamento, inventário, enfim. Existe todo um universo de possibilidades, né, que você pode trabalhar. Além disso, como tu falou, a questão de entrevistas, escola oral, que no meu caso, como eu estava trabalhando no século XIX, eu não trabalhei com entrevistas, né, mas fotografias, enfim. Então, tem um universo de possibilidades aí, um universo de fontes que podem ser utilizadas, né? Eu sempre digo que trabalhar com arquivo é extremamente interessante. Na verdade, é um misto de sentimentos, né? Porque você fica assim... É um trabalho bastante exaustivo, né? Então, você ir para arquivo, buscar, tentar levantar a documentação do seu objeto de estudo. E então, você fica semanas, por vezes, né? Seguindo aquele planejamento do doutorando, né? De se regrar, buscar, né? Manter uma disciplina, que é muito importante para que a finalização da tese ocorra aí no prazo previsto. E aí você passa semanas, às vezes, nos arquivos, consultando os fundos, e você se depara aí com diferentes documentações, mas não é aquela... São importantes, mas não é aquela que no momento você está precisando, né? Para o seu trabalho. E aí, numa sexta-feira, às 4 da tarde, que nem eu digo, quando você já está extremamente cansado, surge aquele documento que era o que você estava procurando, ou muitas vezes, melhor ainda, um documento que você nem esperava, mas que cai assim, né, redondo no seu trabalho. E aí faz valer todos aqueles outros dias, todos aqueles, né, aquelas outras manhãs e tardes de pesquisa no arquivo. Então, nós trabalhamos aí com diferentes tipos de fontes, e aí depende muito do seu tema, do seu objeto de estudo. Quase que um trabalho de detetive, né? Faz um trabalho de detetive, de pecinha em pecinha, aí você vai analisando, né, questionando documentos que já são conhecidos, mas que às vezes, né, necessitam aí de novos olhares, novas leituras, novas perguntas, né, e buscando aí novos documentos que estão presentes aí nesses arquivos, mas que ainda não foram analisados. Você fala em arquivos, né? E eu estou aqui pensando o que seria esse arquivo físico. É numa prefeitura? É um arquivo de uma diocese? É um museu? Ou como que a gente visualiza esses arquivos para onde você encontra, né? Qual prédio você encontra esses documentos para coisas que aconteceram há tanto tempo? Então, aí depende, eles podem ser arquivos públicos, podem ser arquivos privados, né? Mas é uma sala que você entra lá e tem um monte de papel velho ou você tem que pegar um documento aqui, outro documento na casa de alguém, tem que encontrar a casa de uma família pioneira que talvez guarde alguma recordação? Só mais um parêntese, no caso da sua pesquisa, eram coisas de 200 anos atrás, né? Século XVIII, né? 19? Eu estava trabalhando com o século XIX, Brasil oitocentista. Então, assim, eu trabalhei com arquivos variados, arquivo da Cúria, arquivo nacional, né, que fica no Rio de Janeiro, arquivo histórico do Rio Grande do Sul, e aí eles têm fundos diferentes, né, documentos diferentes, em que tem todo um processo, né, para acessar essa documentação. Então, você faz um agendamento, separa, solicita, né, o material que você deseja consultar. Então, aí depende. Essa questão de que você falou de documentação privada, também existem muitos documentos privados ainda, e é uma possibilidade de pesquisa. Por que você escolheu falar sobre a história do maestro e qual foi o caminho que você seguiu para encontrar informações sobre essa personalidade histórica? Bom, a escolha para estudar o maestro, né, trabalhar com trajetória, desde a graduação, eu sempre gostei muito de trajetórias, e foi através das documentações mesmo, em que você vai se deparando com determinadas fontes, você vai se deparando com informações e com a falta de informações nos documentos. Então, eu sempre tive interesse por trabalhar com esses, né, com personagens. E o Mendanha, ele
veio para minha tese, assim, eu já vinha trabalhando com história do Rio Grande do Sul, com o Brasil do século XIX, e ele tem uma trajetória muito interessante, né? Então, ele era um homem que foi considerado pardo para a sociedade do período, né? Era um músico, foi maestro, ele compôs a música do hino rio-grandense, e por muito tempo a historiografia silenciou, né, esse fato, por exemplo, dele ser pardo. Então, através da trajetória dele, eu tive a possibilidade, né, tendo a trajetória dele aí como eixo principal do meu trabalho, buscar analisar um pouco, né, desses limites de manutenção e ascensão social, né, para indivíduos que eram no período considerados como negros, pardos, mulatos no Brasil do século XIX, né, que são terminologias aí históricas. Então essa possibilidade, né, esse universo através de olhar para uma trajetória de um indivíduo que muitas vezes não ganhou, né, páginas aí da historiografia, mas que traz, né, através dele, informações extremamente importantes para entender a sociedade, no caso dele, para entender o Brasil oitocentista, os espaços aí de ascensão social, para entender, por exemplo, essa questão da cor não apenas como uma referência cromática, mas como um lugar social. Então, são diferentes caminhos que uma trajetória, eu sempre penso, ela te possibilita, sabe? Eu costumo dizer para minha esposa que ela é historiadora também, né? Que o meu trabalho como jornalista é produzir conteúdo que os historiadores do futuro vão utilizar para prepararem suas aulas, para discorrer sobre o período que a gente vive hoje. Parte do conteúdo, pelo menos. E hoje a gente tem um excesso de informação, né? A gente tem informação nas mídias sociais, a gente tem diferentes meios de comunicação, a gente tem arquivo de vídeo, a gente tem arquivo de foto e tal. Tem montagem, tem fake news. Você acha que o trabalho do historiador do futuro vai ser facilitado ou dificultado por essa quantidade de informações? Boa pergunta, Jason. Sabe boa, né? O Jason tem umas perguntas boas. Sempre alguém me marca naquelas postagens dizendo, né, que o trabalho do historiador no futuro vai ser um tanto que difícil, né, para explicar essas diferentes situações. Eu penso o seguinte, Jason, é sempre bom um conjunto, né, maior de fontes, um conjunto maior de documentos, né? Hoje em dia é muito importante isso, que nós tenhamos diferentes registros de diferentes grupos sociais, né? Não uma história, muitas vezes, os documentos que eram preservados, que tipo de documentos, e se referem a, né, que parcela aí da sociedade. Professora, eu li um livro uma vez, chama 1808, do Laurentino Gomes, e tem o 1822 também, que é do Laurentino Gomes, que mostra, né, a história de quando a família real portuguesa veio fugida de Napoleão, veio da Europa para o Brasil. Então, é um livro muito bacana, que eu deixo, né, de recomendação também. E nós vamos deixar o link na descrição do vídeo da sua tese de doutorado. E você gostaria de recomendar alguma coisa sobre o Brasil oitocentista, que foi um período tão legal e de se estudar, apesar de tantos problemas que aconteceram, que a gente sabe, né, inclusive, que são problemas que são descritos na sua tese. Então, você gostaria de deixar alguma recomendação e alguma mensagem final para o nosso público também, sobre, enfim, o que você quiser. Então, João, partindo aí do que nós falamos, né, sobre trajetórias, enfim, olhando para o trabalho de doutorado, trabalho mais recente, eu acho que o doutorado, ele me abriu muitos olhos, assim, para muitas coisas, mas dentre elas, para a importância, assim, de olharmos, né, para personagens que fizeram parte da história e que por muito tempo foram ou esquecidos ou não lembrados, né, limitados a poucos parágrafos. Então, fica aí o meu desejo de que novas pesquisas, né, elas tragam esses diferentes sujeitos históricos, essa parcela da sociedade que não ocupou, né, altos cargos, ou que não estavam em espaços de proeminência social, mas que trazem contribuições, né, importantes através das suas trajetórias, sobre si, sobre os grupos, né, que o rodeavam, sobre a sociedade de determinado período. Eu estudei, né, no doutorado a trajetória do maestro Joaquim José de Mendanha, mas eu sempre digo que existem aí outros tantos Joaquins, Josés, Marias,
que precisam e que devem ocupar, né, as páginas da história. Então fica aí esse meu registro e de resto eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar conversando um pouco mais com vocês. Obrigada. Obrigado, professor. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigado. O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, @podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios. A primeira temporada do Ciência de Fato tem episódios semanais, toda quinta-feira. Então, até lá!